Oi, sou Angélica, JSPS, M2014 75005, do Polo de Tiradentes. Eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas para formatação de texto em HTML. Acompanhe minha tela. Nossa primeira tela, vocês vão observar que ela vai apresentar um erro de acentuação aqui. E nela também aproveitei para fazer o comentário. Comentário em HTML se faz dessa maneira aqui. Agora, esse código todo representa o básico em HTML. Então, abre e fecha a tag de HTML. Aqui é o cabeçalho. Aqui o título da página. E dentro do body vai ficar tudo que for planejado, for colocado na página. Imagem, tabela, tudo fica dentro do body. Bom, nessa segunda tela aqui eu coloquei alguns exemplos de parágrafos para vocês visualizarem, no caso, tanto o left, que é o posicionado à esquerda, como se eu não configurar nada no parágrafo, eles vão se comportar da mesma maneira. Os que vão diferenciar vão ser esses aqui, que é o texto à direita, centralizado e justificado. Então aqui, como eu disse, tanto o left como quando não se configura nada, se comporta da mesma maneira, o parágrafo. Aqui, à direita, centralizado e justificado. Aqui eu tenho o padrão para você adicionar título nas suas páginas, nos seus textos no site. Então, o título principal, geralmente é utilizado o H1, a abertura e o fechamento de H1, e os outros são subtítulos, que observa como que fica o resultado. Então, esses subtítulos geralmente são utilizados para as partições dentro do site. Aqui eu tenho esse exemplo aqui, esses exemplos de parágrafos, que eu coloquei cada um alinhado de uma maneira, para vocês visualizarem novamente. E também a questão da formatação da letra. Então, tem possibilidade, eu vou colocar, por exemplo, no caso, para quando eu for formatar a letra, dentro do parágrafo, eu tenho que colocar essa tag de fonte aqui dentro do parágrafo. E aí eu vou fazer, colocar as especificações que eu quero, tanto de cor como de tamanho ou a letra. Esse aqui é o resultado. Tem essa questão aqui também dos tópicos e enumerações, que aí no código ele fica dessa maneira aqui, dessa forma aqui para enumerações, dessa para o caso de tópicos. Este é o resultado. E aqui as letras que eu coloquei, esse texto aqui ele está justificado e esse outro texto ele está centralizado, para vocês visualizarem a diferença. E aqui eu modifiquei a cor e aqui também está com a cor modificada, conforme está especificado aqui no código. Aqui no caso vou colocar esse aqui. Eu coloquei as cores diferentes. Nessa tela, eu tenho aqui alguns exemplos de linhas que eu coloquei e também o fundo.
fundo escuro, as letras, as linhas que eu falei, aí vocês podem trabalhar da maneira como poderia ter uma linha só. Muitos sites têm, né, uma linha por toda a extensão do site. E aí a questão do efeito é o programador quem decide, né, qual vai ser o melhor. Agora eu vou modificar aqui a cor do trocar para ficar ao contrário. Aí. Esse aqui tá configurado, tudo que tiver fora, por exemplo, esse parágrafo aqui, ele está configurado de uma maneira em relação à cor. Foi especificada a cor aqui. Então, dentro desse parágrafo, o que está dentro do body determinado aqui para a cor do texto, ele não vai prevalecer. O que vai prevalecer, aliás, o que tiver dentro do parágrafo é o que vai prevalecer. E o que estiver fora prevalecerá o que está determinado no body. Então, como aqui, por exemplo, tá black, o texto, aparece texto de tudo que está fora do body em preto. Aqui eu coloquei um fundo com imagem, isso dentro do body, que é corresponde à página de toda a extensão da página de abertura do site. Então, aí ficaria dessa maneira. Caso opte por colocar alguma imagem de fundo, então vai ficar assim. Aqui eu tenho uns exemplos de fundo e margens. A questão da margem, eu configurando ela, tá vendo que aqui já tem esse recuo nas laterais e em cima? Então, através desses dois comandos aqui, é que você vai fazer aquela alteração. Neste aqui, caso da altura do início que vão da margem inicial do site, e aqui das laterais. Esse aqui em relação às laterais. E aqui a cor de fundo que eu determinei, poderia ser, colocar aqui, só para modificar, para vocês visualizarem. Tá vendo? Bom, nessa outra tela, tem a possibilidade de você modificar, fazer um alinhamento diferente no título, fazer um efeito interessante. Então, esse aqui eu alinhei à direita, então ele fica, se eu não colocar nada, ele vai ficar o padrão que é a esquerda. Aqui vocês vão observar que vai se comportar dessa maneira. Aqui eu tenho um exemplo de subscrição e sobrescrição. E também aquela questão do que tiver dentro do body. Eu repeti aqui, o que está dentro do body, eu determinei ele com a cor pink, o texto. Então, o que tiver fora do parágrafo, que está configurado com alguma cor específica, ele vai copiar o comportamento do body e não do parágrafo. Então, o parágrafo ele se comporta conforme foi configurado para ele, e o restante vai se comportar da maneira como está especificado no body, conforme aqui.
texto, a fonte, no caso, do H1. Para você especificar também a fonte do H1, você tem que colocar do lado de fora do H1 para se comportar da maneira correta. E aqui finalmente eu tenho alguns exemplos para vocês fazerem efeitos de centralizar o texto, colocar ele em negrito. O negrito tem duas possibilidades, que é esse, o strong, e esse B. E o itálico também tem duas possibilidades, são esses dois aqui, o N e o I. Aqui o texto novamente subscrito e sobrescrito. Isso caso seja necessário fazer colocar algum detalhe assim no site. O Wikipedia é que utiliza muito desses recursos, eu vejo isso muito no Wikipedia. Bom, assim eu encerro a apresentação. Eu espero que tenham tido um bom proveito e até a próxima.